Uma mulher muito doente que estava sendo assistida por um dos 3 filhos tem uma morte inesperada. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já vai deixando o like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar qualquer coisa nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Jennifer Daisy. Jennifer Ann Daisy nasceu no dia 24 de agosto de 1977 no Havaí. Ela era filha de Ambrose e Susan Daisy, e tinha 6 irmãos. A Jennifer passou boa parte da sua vida em Dubuque, Iowa, Estados Unidos. Ela estudou na Central Alternative High School, uma fundação que moldou a abordagem despreocupada da vida dela. A Jennifer era uma alma amorosa, que não deixava as expectativas da sociedade ditarem o caminho dela. De todos os seus papéis, a Jennifer considerava a maternidade a sua maior conquista. Ela adorava os 3 filhos. O mais velho foi Nick Frey, seguido por Tyler James, nascido em 95, e Kylie Frey, em março de 2005. A Jennifer era bastante religiosa e fez conexões duradouras fora da família. O espírito aventureiro levou ela para lugares longe e para perto. Ela viveu a vida ao máximo e teve como objetivo visitar todos os 50 estados dos Estados Unidos, chegando perto antes que a sua jornada terminasse. Ela foi diagnosticada com um crescimento de tumor cerebral. A descoberta foi um golpe chocante e emocional para seus entes queridos. Ela passou por múltiplos tratamentos, incluindo 2 cirurgias cerebrais, a última em setembro de 2023. A Jennifer também recebeu radioterapia em um esforço extra para controlar os tumores. Apesar das cirurgias e tratamentos, a condição da Jennifer permaneceu desafiadora. Embora ela tenha mantido a competência mental, as tarefas físicas se tornaram mais difíceis durante a recuperação, particularmente as que exigiam força, como levantar itens ou carregar mantimentos. O filho dela, o Tyler, voltou para casa para ajudar ela com essas atividades do dia a dia, incluindo tarefas como cortar grama, levantar pesos para aliviar o fardo dela. Ela ganhou uma labradora miniatura para ajudar ela a passar pelos momentos difíceis. O nome dela era Echo. Embora a condição dela não fosse imediatamente fatal, os tumores eram inoperáveis, o que significava que não poderiam ser totalmente removidos. Com o tempo, se esperava que a qualidade de vida dela piorasse. Só que a Jennifer não se deu por vencida. Ela se dedicava à autocura e tinha descoberto uma paixão por jardinagem, outro reflexo da natureza protetora dela, revelada mais tarde pela sua filha Kylie. O filho dela, o Tyler, tinha seus próprios demônios contra os quais ele estava lutando. Aos 28 anos, ele enfrentava a esquizofrenia. Em dezembro de 2023, a Jennifer tirou férias na Flórida como parte da sua meta de visitar todos os 50 estados. Apesar dos problemas de saúde e de ter passado recentemente por uma cirurgia no cérebro para tratar os tumores, ela continuava ativa. Christy, uma amiga próxima, estava auxiliando a Jennifer com as consultas médicas e cuidados antes e depois da cirurgia. Só que tinha um problema. O Tyler era verbalmente abusivo com a mãe. A Christy sentia que ele era um pouco mais malicioso e sabia que ele lutava contra os problemas de saúde mental, mas não percebeu o quão sério era até aquela manhã fatídica. Na manhã do dia 18 de janeiro de 2024, a Christy ligou para o 911. Ela ligou dizendo que estava na casa da amiga e que achava que ela estava morta, porque ela não estava se mexendo. Ela não podia ver ou tocar a amiga, mas acreditava que ela estava morta. O horror e a tristeza na voz da Christy sinalizavam a necessidade de atenção imediata. Soluçando, a Christy conseguiu transmitir o nome e a idade da vítima. Era Jennifer, de 46 anos. Logo, a polícia já tinha chegado à casa. O policial Brad Hasselbecker estava respondendo a uma chamada de rotina para o 911 durante seu turno. O turno dele começava às 5 da manhã e terminava às 3 da tarde. Eram 8h51 e ele nem estava na metade do turno. A casa parecia aconchegante, tudo era acolhedor dentro dela, mas não tinha resposta. O policial sabia sobre uma pessoa falecida na residência. Assim que ele entrou, ele ouviu soluços vindo do outro lado da casa. E tinha um som de música atrás. Os soluços continuaram levando ele a um quarto no final do corredor. Ao entrar no quarto escuro, ele encontrou a Chris sentada aos pés da cama chorando incontrolavelmente. Devido ao estado de angústia que ela estava, ela não conseguia se comunicar claramente.
O quarto estava mal iluminado e nenhum outro detalhe era imediatamente visível. A Christie correu para o outro policial. Enquanto o policial Hazel Becker observava a situação no quarto escuro, ele encontrou um corpo. A cama em que a Jennifer Daisy estava também tinha um dedo na mesa de cabeceira, o que só tornou tudo mais horrível. Eles descobriram outra pessoa na casa, o Tyler. Ele estava vivendo em uma configuração improvisada dentro do quarto, que não tinha uma cama adequada. Em vez disso, ele dormia em vários cobertores e edredons espalhados pelo chão. O quarto era básico e ele tinha uma grande caixa de ferramentas Cobalt que ocupava parte do espaço. Os policiais que vasculharam o quarto notaram que ele parecia desorganizado, mas não mostrava sinais imediatos de respingo de sangue ou perturbação. No entanto, na mochila do Tyler encontraram equipamentos táticos, incluindo pelo menos 2 facas. Quando os policiais encontraram o Tyler pela primeira vez, ele estava deitado no chão entre os cobertores, de frente para a parede. O comportamento dele durante o encontro permaneceu obscuro pela descrição, mas a situação era tensa. Enquanto os policiais observavam cuidadosamente os arredores, eles notaram que a identificação estava presente no uniforme de camisetas bordadas do seu local de trabalho, metais de qualidade Tri-State, assim como sua carteira e carteira de motorista. Durante a investigação adicional no escritório, tinha várias toalhas jogadas no chão do banheiro e empurradas contra a banheira, dando a impressão de que alguém havia tomado banho recentemente e deixado as toalhas para trás. A cortina do chuveiro estava parcialmente fechada, com algumas manchas estranhas, mas nada muito preocupante. Eles encontraram um Tomahawk tático em uma prateleira acima do vaso sanitário. O cabo do Tomahawk estava pendurado na prateleira como se tivesse sido colocado ali às pressas. Os policiais também descobriram um dispositivo de vapor ao lado do Tomahawk. O Tomahawk foi cuidadosamente embalado e enviado a um laboratório criminal para testes adicionais, onde os investigadores planejavam verificar se havia evidências de DNA, sangue e impressões digitais. Tudo que poderia fornecer mais informações sobre os eventos que aconteceram. O Tyler foi preso e acusado de homicídio de primeiro grau e abuso de animais. Ele matou a cachorrinha da Jennifer também. A fiança foi fixada em $2 milhões. A Kylie, a filha mais nova da Jennifer, foi informada sobre o falecimento da mãe enquanto os policiais se preparavam para levar ela à delegacia para o depoimento. Eles notaram algo estranho. A Kylie estava sorrindo. Ela estava tentando chamar alguém no viva voz, mas a atitude dela era muito indiferente com os policiais, considerando a tragédia que tinha acontecido na casa. Ela estava até rindo, quase flertando com o oficial. Ou isso, ou ela queria que a polícia gostasse dela. De qualquer forma, o comportamento dela era meio irregular. A Kylie revelou que houve alguns problemas entre as duas, mas não explicava a risada. Ela estava se comportando como uma colegial. Só que considerando que a Kylie fazia TikToks e era um pouco influenciadora, parecia que ela não sabia como se comportar, especialmente diante da diversidade. O comportamento casual quase alegre tornava ela uma suspeita. Ela até estava piscando os olhos para o policial. Era quase cômico. Mas quando o policial retornou, a Kylie estava no telefone. O tom dela era muito mais sombrio, quase triste. Entretanto, assim que ela desligou o telefone, ela começou a falar com o policial e a linguagem corporal dela mudou. Alguém esperaria que ela tivesse algumas perguntas sobre a mãe, mas em vez disso ela perguntou ao policial se encontrou ele antes. Ela tinha acabado de completar 18 anos. Talvez ela ainda fosse uma adolescente estranha e estivesse sofrendo de alguma forma diferente. Talvez estivesse desconectada da situação como um mecanismo de defesa. É importante notar que a Kylie tinha as chaves da casa da mãe, e também tinha um caso de violência doméstica aberto contra ela, o que deveria ter sido um grande sinal de alerta. Ela contou que voltou para a antiga casa, a casa da mãe dela, na segunda-feira, cerca de 20 minutos depois ela foi presa. A Jennifer chamou a polícia dizendo que ela estava invadindo a propriedade e que ela não queria sair. E ela deu um tapa no pé da mãe. Ela disse que ficou na prisão por cerca de 14 horas, ouvindo uma garota gritar a noite toda. Ela teve tribunal de manhã e depois teve que trabalhar. Ela tinha uma ordem de não contato despachada, então ela não podia ir buscar o carro dela. Felizmente, o pai e a namorada dele ajudaram e pegaram o carro. Ela disse que estava tentando encontrar alguém para cobrir o turno dela de trabalho porque o chefe disse para ela encontrar, para ela se virar. Ela ainda estava lutando contra esse caso naquele momento. Ela tinha uma acusação de violência doméstica simples no registro, pela mãe dizer que ela bateu no pé dela. A Kylie revelou que estava morando em outro lugar. Imediatamente quando o policial mencionou o falecimento da mãe, a Kylie não pôde deixar de sorrir. A Kylie estava morando de forma independente e trabalhando como garçonete no Village, um lugar onde trabalhou por cerca de 1 ano e meio. No dia do falecimento da mãe, a Jennifer Daisy, a Kylie estava no trabalho quando recebeu uma ligação dos seus avós, por volta das 9h59, informando que um vizinho tinha visto uma ambulância do lado de fora da casa da mãe. O bairro era muito unido, e várias pessoas, incluindo antigos vizinhos, ainda mantinham contato. Inicialmente, a Kylie não conseguiu deixar o emprego, porque ela não tinha um veículo.
devido a problemas com o carro, especificamente com um pneu furado. O vizinho confirmou ter visto uma ambulância e também mencionou que o irmão dela, o Tyler, estava algemado. Sem saber o que estava acontecendo, a Kylie continuou no trabalho enquanto continuava a se comunicar com as pessoas que estavam em volta. Ela disse para o policial que primeiro recebeu uma ligação dos avós dizendo que os vizinhos viram que a ambulância estava do lado de fora. Depois, uma amiga ligou e disse que tinha uma ambulância na casa da mãe dela e disse que falaria com ela quando ela chegasse em casa. Ela disse no trabalho que não podia fazer muita coisa, porque não tinha carro. Então mandou uma mensagem para Dina, que foi quem disse que viu a ambulância, e perguntou o que tinha acontecido. A amiga respondeu que viu uma ambulância e que o Tyler estava bêbado. Outro vizinho ofereceu uma carona para Kylie até a casa da mãe. Kylie saiu do trabalho às 10h56 e chegou em casa poucos minutos depois, às 10h59. Quando chegou lá, ela sabia que algo sério tinha acontecido com base nas conversas telefônicas. Ela soube que a mãe tinha falecido. Embora devastada, Kylie se sentiu um tanto calma ao refletir sobre as experiências anteriores com a morte de uma pessoa, incluindo a perda recente do ex-namorado da mãe, 7 meses antes do falecimento dela. A Christy também foi questionada e ela tinha muito a dizer. O lado da história da Christy se centrou no momento em que ela descobriu que algo estava errado com a Jennifer. Segundo ela, em dezembro, a Christy teve seus próprios problemas de saúde, passando por uma esterectomia no dia 13, o que limitou a capacidade dela de visitar a Jennifer com frequência. No entanto, elas permaneceram em contato, falando diariamente. Depois da recuperação da Christy, em meados de janeiro de 2024, as duas fizeram planos para se encontrarem no dia 18 de janeiro para um café. Naquela manhã, a Christy chegou atrasada depois de deixar a filha de 8 anos na escola e foi para a casa da Jennifer, onde estacionou na garagem do vizinho. Ela entrou na casa às 8h38. A Christy chegou na casa da Jennifer se sentindo apreensiva porque a Jennifer não estava atendendo o telefone. As cortinas estavam fechadas e a bolsa dela estava sobre a mesa, o que era incomum porque ela nunca saía sem a bolsa. Por uma fração de segundo, a Christy viu o Tyler na porta do quarto dele, mas ele rapidamente desapareceu. Ela ficou sentada no sofá, então ela percebeu que a Echo estava estranhamente caída do outro lado. Ela geralmente era uma bola de energia. A Christy levantou uma pata dela, mas ela caiu para trás. De repente, a Christy teve uma sensação terrível e decidiu caminhar em direção ao quarto da Jennifer. Ela estava bem perto da mesa de jantar. A porta da entrada ficava logo atrás e a passagem do corredor era para o banheiro dela, e depois para o quarto. Então ela começou a caminhar até a porta dela. A porta estava fechada. A Christy bateu suavemente na porta do quarto da Jennifer, chamando por ela várias vezes, esperando que ela acordasse. Ao abrir a porta, ainda em silêncio, ela se aproximou da cama da Jennifer, passando pela mesa de cabeceira. Quando finalmente ela olhou para Jennifer, ela congelou em choque. Tinha muito sangue. A maneira como a mandíbula da Jennifer estava posicionada lembrou a Christy de uma convulsão que a Jennifer teve uma outra vez, o que fez ela se perguntar se a Jennifer havia sofrido outra convulsão e sangrado. Em pânico, a Christy ligou para o namorado, o Ron. Ela descreveu a cena pensando que talvez a Jennifer tivesse tido uma convulsão e sangrado pelos ouvidos. No quarto escuro, a Christy lutou para entender o que estava dizendo e imediatamente ligou para o 911. Enquanto estava no telefone com o despachante, ela caiu no chão, rastejando até a porta. Ela se encostou em uma cômoda e segurou a porta do quarto fechada. Ela estava com muito medo. Por isso, ela se trancou no quarto e segurou a porta com as costas e colocou os pés na cômoda. Mesmo quando foi interrogada durante o julgamento, a Christy teve dificuldades em falar sobre sua amiga. Ela lutou para pronunciar as palavras, relembrando o horror de encontrar a melhor amiga morta. A Christy ficou barricada até ouvir a polícia chegar. Quando o policial se aproximou, ela abriu a porta, correu até ele e implorou para não ser deixada sozinha. Quando o policial entrou no quarto, a Christy ainda estava em pânico, então ela fugiu e pediu ajuda a outro policial que estava na casa, para que não deixasse ela sozinha. Ele começou a caminhar para o quarto, e ela começou a tentar sair da casa. Ela se escondeu na cozinha até que o policial Hazel Becker levou ela para fora, onde o namorado dela estava esperando. Durante toda essa aprovação, a Christy ficou impressionada com a visão do sangue e o choque de encontrar a Jennifer naquela condição. Ela não tinha certeza de quem poderia ter tido acesso à casa. Isso significava que, além do Tyler, outra pessoa poderia ter tido acesso à casa. Mas a Christy não conseguiu continuar porque desabou. Isso foi demais para ela. A última vez que a Jennifer foi vista viva foi na câmera da campainha, às 22 horas no dia 17 de janeiro, quando a câmera ativada por movimento gravou ela saindo um pouco. De acordo com amigos e familiares, a saúde mental do Tyler estava piorando. Ele foi entrevistado para estabelecer o que aconteceu. O Tyler explicou que, um dia antes da chegada da polícia, ele tomou banho depois de um treino por volta das 8 horas da noite, e tomou outro banho naquela manhã, explicando por que estava nu quando eles chegaram. Quando perguntaram sobre ter um machado, o Tyler confirmou que mantinha ele na caixa de ferramentas no quarto.
Ele até mencionou ter manuseado o machado mais cedo naquela manhã. Naquela manhã, durante a entrevista, o Tyler enfatizou a disciplina e consciência, observando como ele estava sempre atento aos seus arredores. Ele insistiu que a mãe fazia parte de um grupo de bruxas. O Tyler falou pela última vez com a mãe pouco antes da polícia chegar, ocasião em que ela supostamente estava praticando bruxaria na cama. Quando pressionado sobre os eventos daquela manhã, o Tyler disse que não conseguia se lembrar ou mudava de assunto. Foi perguntado para o Tyler como era o relacionamento dele com a mãe, e ele disse que era bom, exceto quando ela estava praticando bruxaria. Ele então continuou falando sobre como a mãe fazia parte de um grupo de bruxas. Ele achava que a mãe odiava tanto ele que se odiava. Ele descreveu a bruxaria da mãe como algo que lançava o mal sobre ele. Um investigador mais tarde relatou a sua interação com o Tyler, na qual ele parecia bravo com a mãe. Ele disse que simplesmente desistiu. Ele não se importava. Ele disse que não precisava dela para validar o comportamento dele. Ele então seguiu aquele comentário com um "por que ele se importaria com o que aquela vaca pensa?". Segundo ele, ela ficava sentada e bebia até ficar estúpida como um animal e arruinava a vida dos filhos. Por que ele se importaria com uma pessoa assim? Isso mostra o quão desconectado e ressentido ele era em relação à mãe dele. O detetive que o entrevistou queria que o Tyler confessasse o que tinha feito, para agilizar o processo, ou pelo menos negasse o envolvimento. O entrevistador insistiu em entender como a bruxaria poderia causar ferimentos físicos. O Tyler simplesmente encerrou a entrevista. O gravador foi deixado ligado e o detetive percebeu que o Tyler estava falando alto quando estava sozinho. O detetive disse que precisava de um pouco mais de detalhes para compreender como a bruxaria poderia causar aqueles ferimentos, então ele saiu da sala e deixou o computador ligado. Depois, quando ele voltou e assistiu a entrevista para digitar o relatório dele, ele notou que o Tyler estava fazendo comentários em voz alta enquanto ele estava fora da sala. Essa não foi a única vez que o Tyler falou sozinho. Um policial, enquanto transportava ele no carro da polícia, viu que ele deixou cair algo e foi procurando por isso. Enquanto estava sozinho no carro, o Tyler falou novamente. Tyler Daisy fez uma série de comentários vagos e desconexos durante o tempo que estava sendo detido e questionado pelas autoridades. Em um momento ele falou enigmaticamente que eles nunca descobririam a psicologia, seguido de uma declaração confusa sobre ter uma escolha para conquistar o inferno. Após uma pausa, ele concluiu dizendo, "Eu te amo, estou cansado", encerrando assim suas declarações. Esses comentários sugeriam um estado mental assustador e acrescentaram um aspecto enigmático às conversas dele. Enquanto o entrevistador coletava as evidências e fotografava, o Tyler falou novamente sobre bruxaria. Então ele apenas declarou em voz alta, "Bruxaria, irmão, bruxaria". Ele também foi considerado incompetente para ser julgado. Parecia quase ofendido que o médico declarasse ele mentalmente instável. A Kylie queria que ele procurasse ajuda em vez de passar a vida na prisão. Uma instituição mental seria melhor para ele. O julgamento do Tyler começou no dia 17 de julho de 2024. O Tyler não queria comparecer ao próprio julgamento e enviou uma carta explicando o motivo. Ele disse que não queria ser mais submetido à escravidão por meio da usura da lei, seja Constituição ou emenda. Que ele não ia participar disso. Ele buscava honra para se tornar digno, buscar Deus. Que a mãe teria vergonha de outra forma. Queria buscar Deus na morte para se tornar o da vida. Na minha opinião, ele estava bem perdido. Ele ainda alegou ser dissidente hebreu e tinha algumas convicções e crenças estranhas sobre seguir os 10 mandamentos, mesmo antes de ser sentenciado. A Kylie tentou falar com ele. Ela disse que era tão triste o quanto ele era amado e ver como ele estava agora. Ela disse que sentia muito que ele tivesse tão perdido. Ela perguntou como era perder toda a família por causa de uma coisa que ele tinha feito. O Tyler ouviu em silêncio enquanto a Kylie falava. Mas as coisas mudaram quando ela falou sobre a fé, ou o que quer que ele acreditasse. Ela disse que ele acreditava que tinha Deus, mas o Deus de verdade desaprovava o que ele tinha feito. Ele respondeu que tudo o que ele sabia era que não sabia o que estava acontecendo com ela. Daí ele começou a falar. 10 mandamentos, ok? Olhe pra você, isso é triste. Você, Christy e Kate conspiraram para cometer assassinato, ok? Ele acusou Kelly, Christy e alguém chamado Kate de conspiração para cometer homicídio em nome da bruxaria. O Tyler disse ainda que ela estava fazendo um espetáculo da tragédia. Ele disse que poderia viver para sempre, porque ele tinha Deus. Seria interessante notar aqui que o machado do Tyler testou negativo para sangue ou DNA, o que significava que era possível que o Tyler estivesse sendo incriminado devido à sua condição mental. No entanto, o júri considerou ele culpado, e o Tyler Daisy foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Enquanto o caso pode ter sido concluído, muitas perguntas permanecem sem resposta. Por que a Kylie não foi investigada como suspeita, com seu comportamento suspeito, motivo, meios e fato de que ela não tinha um álibi na hora do homicídio? O Tyler não era o único com acesso à casa. Havia evidências circunstanciais, na melhor das hipóteses, contra o Tyler,
juntamente com o fato de que ele não conseguia distinguir a realidade das alucinações. Será que ele podia ser inocente? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, acione o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembrem-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.